Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pela primeira vez, toda semana a gente traz um convidado incrível para falar sobre algum tema. E nesse programa, além de um convidado incrível, nós também temos uma terceira entrevistadora, além de mim e do Paulo, que também é incrível. Paulo, quem é esse elemento estranho no programa? A nossa entrevistadora convidada de hoje é formada em Pedagogia, Letras e Psicanálise. Atua no mercado editorial desde 1991, quando houve a publicação de seus primeiros livros, que até hoje venderam mais de 1 milhão de exemplares. Ela gerencia e administra dezenas de blogs e participa como consultora em editoras para escritores e blogueiros, além de continuar trabalhando em seus próprios livros. Ela também é nossa parceira no projeto de produção literária da Story Talks, chamado Story Writers. Com vocês, Alexandra Lopes. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui, uma super honra. Primeiro, porque eu sou muito fã do podcast de vocês e assisto todos, claro, porque são sempre muitíssimo interessantes. E aí, hoje eu estou muito honrada de estar por aqui, esperando o convidado, certo? Sim, exatamente. É um grande prazer, porque a Alexandra participou conosco da elaboração do projeto literário que resultou no livro do autor, que é o nosso convidado de hoje. Ele é professor de Bitcoin e criptoativos e especialista em ciclos econômicos. Ele é trader profissional, professor e palestrante sobre ciclos do Bitcoin e criptomoedas. Ele também é youtuber e ele se define como viajante profissional, formado em administração pela FGV e em direito pela USP, Largo São Francisco. Atualmente ele cursa mestrado em economia austríaca. Com vocês, o autor do livro Bitcoinomics, uma história de rebeldia, Daniel Duarte. Bem-vindo, Daniel. Poxa, prazer, Paulo, prazer, Bruno, prazer, Ale, estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conversar hoje é um final de ciclo, né? Que ano passado a gente conversou sobre o meu sonho de organizar um livro para explicar o Bitcoin. Isso ainda com o Bitcoin no começo, janeiro de 2020, no começo dessa subida monstra, que hoje em dia agora, né, tá todo mundo falando de Bitcoin. Você vai na padaria, tá todo mundo falando. Mas naquela época ainda eu sentia que era uma hora de explicar, ensinar para a galera para uma oportunidade que estava vindo. E hoje eu sinto como um fechamento de ciclo daquilo que começou há um ano e tanto, né? Muito bom estar aqui. Daniel, o que é, na sua definição, na sua visão de especialista, o que é este momento tão quente desta montanha-russa que o Bitcoin está vivendo, de tantas manchetes sobre isso e tanta dúvida na realidade, né? Como é que você está vendo este momento tão quente aí do Bitcoin, entre outros criptoativos? Olha, primeiro que todos os outros criptoativos estão diretamente ligados ao Bitcoin. Se acontecer qualquer coisa com o preço do Bitcoin, todos esses outros criptoativos assim afundam na hora. Como eu brinco e está no livro, o Bitcoin é o sol do sistema solar desse mercado, né? Sobre o mercado em si, como até a minha introdução eu faço questão de ressaltar muito, o Bitcoin ele é diretamente ligado a ciclos de descoberta, de interesse, de overshoot, de explosão de pessoas querendo, né, de demanda, e depois tem uma overdose nesse processo aí, porque ele é um ativo muito único, que ainda está se descobrindo o preço dele. O valor dele eu entendo perfeitamente qual é. O valor do Bitcoin é você ter um dinheiro que não está ligado a qualquer banco central. E numa situação que a gente viveu ano passado, esse ano, onde o governo americano está imprimindo trilhões e trilhões de dólares, tem os memes da galera do Bitcoin, que é a maquininha de dinheiro. Aparece um ativo que está desvinculado disso, né? Então,
Eu acho que a característica central do Bitcoin, e que dela deriva diversas outras características, é a independência dele em relação ao sistema financeiro tradicional. E a loucura é que agora o sistema financeiro tradicional está começando a abraçá-lo, né? O que demorou bastante. O Bitcoin tem 12 anos já, 2019, 2009, 2021, tem mais de 12 anos. E agora, depois de 12 anos, que a gente começa a enxergar o sistema financeiro tradicional abraçando ele, seja através de constituição de fundos, seja através de investimento em startups. Quer dizer, eu diria que a gente está na terceira fase do ciclo dele, terceiro ciclo dele, né? Que é uma espiral, né? A primeira roda, a segunda roda, a gente está na terceira roda dessa espiral. Como diz o ditado, né? Se você não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? Eu acho que é um pouco essa ideia dos governos. Mas, Daniel, olha só, nosso público aqui não necessariamente é conhecedor, tá, de criptomoedas. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, para quem tem mais curiosidade, o que raios é o Bitcoin? Explica como se você estivesse explicando para sua avó. Eu já sei que você deve ter tido esse desafio uma vez na vida. A minha avó não, que ela já estava com Alzheimer quando eu amei esse negócio. Mas para minha mãe, para o meu pai, para meus primos, eu tenho anos de explicação. Para entender o Bitcoin, a primeira coisa que tem que se fazer, e também não é tão simples, é entender o conceito de moeda. Porque se eu vou falar para vocês, olha, é muito simples. Bitcoin é uma moeda. Tá, mas e aí? Então tem que dar uma regressão e fazer análise do que é moeda. E a moeda, para a gente entender o que é moeda hoje, a gente precisa enxergar o que ela foi, como se constituiu esse tema moeda. A primeira análise, né, a primeira relação lógica de moeda é um mecanismo, a gente pode derivar de ser um mecanismo de troca de valores. Que a gente vai para a época pré-escambo, né? Há 200 mil anos atrás, o senhor João tinha vacas e o senhor André tinha ovelhas. Só que o senhor João não quer a ovelha inteira, ele quer um pedaço da ovelha. Como é que ele vai trocar com a vaca? Ele tem que matar a vaca para dar uma perna da vaca para pegar meia ovelha. Então, a ideia inicial de dinheiro é de ser um meio de troca entre partes, usando um numerário. Quer dizer, a perna da tua ovelha vale 100, eu quero isso, então eu preciso te dar 100. 100 do quê? E ao longo da história se teve, desde trigo, sal, teve em ilhas do Pacífico, eram pedras enormes com um buraco no meio. Então, ao longo da história, existiram N formas de definição de moeda. Aqui foi a partir de 3, 4 mil anos atrás, na região do Mediterrâneo, primeiro entre fenícios, depois entre gregos, onde você pegou o metal precioso, que na época já era muito difundido, o ouro, e criou um sistema onde tal moeda tinha tantas gramas de ouro. Mas se você continuar o pensamento, para que serve o ouro? Você come? A gente não come ouro. Quer dizer, no limite, a moeda não precisa estar vinculada a algo de uso real, de que tem uma utilidade prática. Ah, mas você pode falar, pô, Daniel, mas o ouro tem utilidade prática, eu posso fazer brinco de ouro. Tá legal, faz brinco de ouro, mas você vai ter 200 brincos de ouro e vai morrer de fome. Quer dizer, não tem uma ligação, e eu acho que isso ajudou muito no storytelling e na fixação das pessoas de dinheiro, ser algo lastreado, de ser algo ligado a algo útil, né? Que o pessoal fala, não, mas o ouro também pode ser usado para os computadores, para os transistores, lá para envio de eletricidade. Mas mesmo isso, são utilidades muito marginais, extremamente marginais. Então, a moeda, intrinsecamente, no limite, ela está ligada à confiança. Isso é uma moeda, algo que você confia, que você vai receber. Qual que é a tua confiança nisso? Que você vai receber essa moeda e você vai poder passar lá para frente trocando por outra coisa. Que hoje em dia é o papel, mas também a gente come papel, não adianta, não passa fome comer papel, não faz bem para a saúde. Então, no limite, moeda é confiança. E, a partir do momento que a gente está no século XXI, com a internet bombando pra caramba, com todo um processo digital de compra e venda, começou a se fazer sentido, né? Tem um sentido lógico, você ter uma moeda digital.
Então, a criação do Bitcoin foi a ideia de você ter uma moeda digital que não tivesse linkado a nenhuma terceira parte, né? O Satoshi Nakamoto, o criador disso, no white paper que a gente disseca no livro, a intenção mater dele, a intenção inicial dele, era criar um sistema de pagamentos onde você não precisasse de um banco para validar a transação. Não sei se ele queria comprar filme pornô, se ele queria comprar droga pela internet, eu não sei qual que foi o motivo. Mas ele não queria estar ligado. Na verdade, é uma questão de você poder fazer compras de uma forma privativa, ou pelo menos semi-privativa, como é o caso do Bitcoin, né? Porque isso é até um mito, de a gente achar que ele é privado. Ele não é privado, porque tem o tal do blockchain, onde as transações são públicas, apesar de uma transação não estar ligada a uma pessoa diretamente, mas ser possível de rastrear. Acho que eu falei bastante, eu respondi a tua pergunta, Bruno, um pouquinho mais complexo do que isso, mas... Não, para saber a resposta inteira, tem que ler o livro, né? Claro. Eu queria parar aqui um pouquinho na questão do white paper. O white paper é um documento, para esse público que está menos acostumado com o assunto, é o manifesto onde o criador disso tudo coloca algumas bases, alguns fundamentos, o que seria muito legal ter feito com o ouro, por exemplo, né, Daniel? Se isso tivesse sido feito desde o começo, talvez as coisas fossem diferentes, ou com qualquer outra moeda. Mas aí, assim, o que me chamou a atenção no livro, Daniel, como obra final, aí, finalizada, foi a sua preocupação de dissecar ponto a ponto e tirar um pouco da cara séria daquilo, porque, na verdade, tem uma linguagem muito técnica, e você explica isso de uma forma muito, muito, muito tranquila. Por que você decidiu ou entendeu que era importante dissecar o white paper? Mesmo para o universo das pessoas que usam Bitcoin, talvez mesmo elas nunca tenham mergulhado no significado de cada parágrafo, de cada ideia, de cada conceito. Por que dessa escolha? Olha, primeiro, quando você falou poderia ter feito a ouro, me lembrou algo que estava no livro, é importante como a gente vai entendendo a importância do Bitcoin. O ouro foi proibido no século 30, nos Estados Unidos, das pessoas terem ouro em casa, porque o governo precisava emitir mais moeda, e para emitir moeda naquela época você precisava ter ouro. O governo americano falou, olha, você tem 30 dias para deixar seu ouro no banco. Se você não colocar seu ouro no banco, ouro e acharem ouro na tua casa, você vai ser preso. Com o Bitcoin isso não dá para acontecer, você não consegue. Não. É um sistema muito mais capilaridade, e a pessoa não vai achar o Bitcoin na sua casa, porque ele não está na sua casa. Em relação a dissecar o white paper, primeiro, a gente tem assim, um carinho muito especial pelo Satoshi Nakamoto, por essa ideia de uma pessoa que abdicou da própria vaidade para criar algo muito maior do que ele mesmo, né? Criar algo que ninguém sabe quem é ele. Né? Então, esse já é um primeiro ponto, né? Trazer à baila, trazer à vista quem realmente escreveu o documento. E mais do que isso, depois que ele fez esse white paper, todas as outras moedas começaram a nascer através de white papers. Na verdade, ele criou até, né, uma cultura dos white papers, que na verdade é como se fosse um business plan de cada moeda. Mas a do Satoshi, o Bitcoin, foi realmente uma instrução de como montar o sistema, porque ele precisava de ajuda. O Bitcoin não era um negócio que ele poderia criar sozinho, ele precisava de mais pessoas que botassem um computador para trabalhar em prol da rede do Bitcoin. Então, é uma mistura de ensinamento com, olha, manual de instrução, preciso que vocês façam isso, 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 e vocês vão fazer isso, por causa disso, para a gente criar esse sistema, essa hidra, né, que hoje em dia é uma hidra, você não consegue desligar o Bitcoin, é impossível. E, além disso, acho que no limite eu escrevi o livro e coloquei isso, porque eu acho que só vai virar um investimento ao invés de uma aposta, de algo especulativo, se a pessoa entender o que ela está comprando realmente. Uhum. Porque eu só consegui... O Bruno me acompanhou o processo, né? A gente conversa sobre isso assim, há 5 anos, desde 2016. Eu só consegui segurar o Bitcoin em quedas muito grandes de preço porque eu sabia o que eu estava lidando na mão. Eu tinha um amor tão grande pelo ativo e confiança que eu segurei. Depois, poxa... Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Olha o que aconteceu depois, né? Uhum. Então, eu acho que
você só vai ter uma maturidade para ser um bom investidor se você entender em certa dose de complexidade o ativo único que você tem na mão. Eu acho que esse livro é um pouco disso, tentar deixar um pouco mais claro para as pessoas o que é o Bitcoin, né? Daniel, eu recebi uma pergunta aqui que foi enviada para mim pela Renata Bravo, nossa diretora comercial da Story Talk, que você também conhece, né? Também esteve envolvida aí no projeto editorial do teu livro. E ela fez uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que está na cabeça de muita gente nesse momento. Hoje um Bitcoin está valendo 300 mil, mais de 55 mil dólares. O Bitcoin ainda é uma moeda muito volátil, sujeito a quedas bruscas. E você acredita que a moeda atingiu uma certa estabilidade num patamar mais elevado? Quer dizer, vai continuar esta volatilidade alta ou tende a uma estabilização? E se sim, quando? Não, no curto prazo não tende a estabilização. Não, ainda está numa descoberta de preço, não está longe de estar estabilizado. Particularmente, a minha análise de ciclos diz que quanto mais conhecido menos vezes multiplica da última baixa para a próxima alta. Na primeira vez subiu 1000 vezes, na segunda vez subiu 100 vezes. Nessa terceira vez, me parece que vai subir assim bem menos, 10 vezes, talvez 15 vezes, mas a gente já está numa fase que eu diria, eu não acho que a gente vai ver o Bitcoin 10 vezes mais caro que agora em 3 anos, por exemplo, 2 anos. Eu acho que a gente já está pelo menos na metade para o fim desse próximo ciclo. Mas no começo do ano passado estava 3 mil dólares, agora está 55 mil dólares, semana passada estava 65 mil dólares. Então, quer dizer, não acho que vai voltar, tenho certeza que não vai voltar para 3 mil dólares também. Vai se estabilizar num preço maior do último ciclo, mas menor desse ponto que a gente está hoje. Do que esse ponto que ela está perguntando, tá? Daniel, você acredita que vai subir e tal, mas você ainda vai voltar a ver o Bitcoin em 40 mil dólares? Eu tenho certeza que sim. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas a natureza dele, e muita gente ama isso, principalmente os traders, é a volatilidade. Que é a tal da espiral que você estava falando agora há pouco, né? Ele continua subindo, mas ele tem ciclos de volta. Eu acho, assim, Daniel, o que vai acontecer? Eu acho que vai chegar perto de 100 mil dólares, mas não nos 100, nos 80, 85 mil dólares. Depois vai começar um processo de correção, que vai para os 30 mil, 25 mil dólares. E aí depois, um processo de consolidação nesse preço, e novos ciclos. Então, basicamente, eu acho assim, tipo, quem quiser esperar para comprar Bitcoin a 1.000 dólares, nunca vai comprar Bitcoin na vida. Por outro lado, você não comprar hoje não significa que você não vai ter oportunidade de comprar nesse mesmo preço daqui a alguns anos. Mas o ponto central disso o Bitcoin é um ativo muito bom para você ir comprando aos pouquinhos. Para uma reserva de longo prazo que você quer ter. Você quer usar esse dinheiro daqui a 10 anos. Ele é muito melhor que um fundo de pensão, na minha visão. Em vez de você comprar todo mês fundo de pensão para daqui a 30 anos receber, você vai comprando um pouquinho de Bitcoin ao longo do tempo e depois você vai ter muito mais. Fala aí, Bruno, quando eu te falei de Bitcoin, todo mês você comprasse R$500, quanto você ia ter de grana hoje? Porra, ia tá rico. Não ia nem estar fazendo esse programa aqui. Ia estar na praia agora. Olha só isso, cara. Para. Ó, o Daniel está aqui. Bruno, se você falar assim... Brincadeira, eu faço com muito amor esse podcast. Não, e outra Aliás, coisa, eu acho que uma das poucas coisas que eu ainda faria é o podcast. Você está dando informações estranhas, aí você está dando a entender para as pessoas que você não é rico. Isso é um absurdo, Bruno. Não é possível. Tá bom. Ó, eu quero emendar aqui na pergunta da Renata e, inclusive, contar para quem ainda não leu o livro do Daniel, que precisa ler, está na Amazon, é isso, Paulo? Sim. Tá. Bitcoinomics, uma história de rebeldia do Daniel Duarte, que... tá lindo, hein? Ele físico. Ficou lindo essa capa, ficou incrível. Tá incrível. Incrível. Tá tipo Matrix, né? Uma coisa meio Matrix, muito bom. Mas é totalmente Matrix. O Bitcoin é totalmente Matrix.
dizendo o seguinte, que a Renata pergunta a respeito de subida, de se manter e tal, e o Daniel aqui está falando isso para a gente, mas no livro eu senti, Daniel, que você teve uma preocupação muito grande de fugir das previsões e trabalhar muito mais no sentido de explicar para as pessoas como é que se entendia a questão dos ciclos, a leitura das métricas, dos quadros e todo o resto. Eu acho que talvez você diria que uma pessoa que pretende investir em Bitcoin, ela precisa desenvolver aí a sua leitura de padrões, ela precisa começar a entender disso também. Quais são as habilidades paralelas para alguém que quer investir em Bitcoin? Que não é só jogar dinheiro para lá e para cá. O que você imagina dentro desse universo? Não, acho que a primeira coisa é o conceito de segurança, né? Porque muita gente usa o nome do Bitcoin ou de outras criptomoedas para roubar o povo do afegão médio, como diria o pessoal do Pânico, né? Chega lá, o pessoal vê que o Bitcoin está subindo de preço, aí começa a aparecer uma propaganda: invista em Bitcoin, dê seu dinheiro para mim, com a confiança das organizações Tabajara. E, porra, o que tem de caso, tem 2, 3 caras que estão em Dubai com o dinheiro da galera, porque o problema do Bitcoin é que a pessoa é roubada e não consegue pegar de volta. Não. Porque não tem um juiz que fala, ó, devolve o Bitcoin para o fulano. Não existe isso. Então, eu acho que o primeiro ponto para uma pessoa investir em criptomoeda, em Bitcoin, é aprender como guardar isso de uma forma sem perder, né? E para isso, e também esse conceito de não confiar em terceiros, a pessoa guardar com ela mesma. No limite do limite do limite, era investir num fundo de investimento que tem seus pontos negativos, eu posso falar quais deles, mas não vão te roubar de ir para o Dubai. Tem um cara, olha que filha. O cara foi, roubou a galera, né, mandou investir em Bitcoin, criou uma pirâmide, roubou a galera, mudou para Dubai e agora está investindo numa carreira de ator, de cantor lá. O cara chama Adriano Dubaiano, porque ele era da Bahia e está morando em Dubai, roubou meio, sei lá quanto, 50 milhões, 100 milhões de reais, e agora criou uma banda chamando Adriano Dubaiano. O cara não tem vergonha na cara. E não é o único caso. Não é o único caso. Daniel, eu vi uma notícia algumas semanas atrás que me deu uma pena do indivíduo, porque ele tomou todos esses cuidados aí que você falou, e ele mesmo guardava na própria carteira digital dele, ele que, né, não tinha ninguém envolvido, ninguém ia levar o dinheiro dele. Só que a criatura perdeu a senha, Daniel. Por isso que, volta ao ponto, por isso que o primeiro item que eu falei quando a Ale comentou o que você precisa aprender é como guardar. E aí existe uma matriz de risco, né? Eu acredito muito no... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Existe esse aparelhozinho aqui que a gente chama de cofrinho, que é como se fosse um pendrive. Só que ele não é um cofre, o Bitcoin não está dentro dele, mas ele armazena a sua senha. Okay. Então, você guarda, né? Você usa ele para armazenar a senha que dá acesso às suas moedas, e caso ele quebre, você consegue setar outro igual. É como se fosse aquela máquina Enigma, lembra que os alemães tinham? Ele mandava todo dia um setup da máquina que a pessoa precisava fazer as rotações, e fazendo tais rotações ia conseguir ler o conteúdo. Nesse caso aqui, são 24 palavras que, quando você abre a primeira vez esse cofre, ele te dá em ordem, né? Sei lá, cadeira, maçã, tomada. Se você coloca essas 24 palavras, você seta uma nova máquina para acessar as mesmas senhas dessa que quebrou. Ah, olha que interessante. Só que o que você não pode ter é as palavras e o negocinho junto, porque as palavras são mais importantes que o aparelhozinho. O aparelhozinho é um mero instrumento. A ordem das palavras é que fazem o acesso à chave. Ah, Daniel, esse é o modelo mais seguro? Não, o modelo mais seguro é você criar uma senha cabeçuda, gigantesca, decorar na sua cabeça e nunca ter Alzheimer. Pois é. Não pode sofrer um acidente, não pode perder memória, não pode... Uma série de coisas. Não, mas acontece casos e casos. Teve uma pessoa super legal da comunidade que, infelizmente, teve um acidente de carro, que morreu ele e a mulher, e os filhos ficaram, só que as pessoas acham que os filhos nunca vão ter acesso aos bitcoins dele.
tinha milhões de Bitcoin, porque possivelmente a senha estava com ele e com a mulher. Sim. Então, isso já começando até a ter empresas, crescendo empresas para ser trusts, né? Que a pessoa pode sacar o Bitcoin dela, mas caso ela morra, ela pode, né, indicar tal pessoa para receber. Isso é possível fazer via um advogado, procurador, alguém que empresas, né? Porque não é, o advogado é o modelo tradicional, né? Para você depois ter acesso via banco, fazer um papelzinho lá, ok. Você fazer uma procuração, o advogado no banco sacar para você. Nesse caso, como diria o Homem-Aranha, né? Poderes geram responsabilidades. Sim. E o poder do Bitcoin envolve essa responsabilidade da pessoa ter um plano. Meu plano minha mulher sabe o esquema. Agora, se morresse eu e minha mulher ao mesmo tempo, daria. Eu contei para o meu irmão. Mas se morresse eu, minha mulher e meu irmão, aí, olha, que hoje em dia eu não tenho muito. Eu vendi, eu já fiz o meu ciclo completo. Afinal, se você é um professor de ciclo, está numa alta dessa e você não se mexe, você não é professor de porcaria nenhuma. Mas, enfim, é uma situação que você precisa ter um cuidado. Eu acho que isso que está também. Esse é um dos grandes motivos de estudar esse tema, né? Eles geram essas questões um pouquinho mais complexas, como a questão de sucessão. É um tema importante. Olha, Daniel, eu confesso para você que se teve uma coisa que me chamou muita atenção, no início do nosso projeto, né, de transformar aí o teu texto em livro, eu olhei para aquilo e falei, mas espera aí, um livro sobre o Bitcoin, que é uma coisa tão volátil, que muda tanto, onde é que isso vai se assentar? E quando eu fiz a primeira leitura do teu livro, eu fiquei muito feliz exatamente com isso, porque ele é um documento de extrema utilidade para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Então, não está relacionado ao movimento de sobe e desce da moeda, que é parte do que ela é, mas está relacionado exatamente ao indivíduo aprender o que ele está fazendo. Um guia sensacional, e eu que não sou uma pessoa ligada nesse tipo de coisa, fiquei muito tentado a mexer com Bitcoin por conta disso, da instrução tão clara que você coloca ali, uma visão tão clara. Não, poxa, eu comentei com vocês, né? Em fevereiro do ano passado, eu fiz uma palestra no Credit Suisse e falei para as pessoas lá, para um monte de banqueiro, falei, se vocês não sabem o que é Bitcoin, vocês vão ficar desatualizados. Olha o que aconteceu um ano depois. Uhum. Hoje não tem uma pessoa no mercado financeiro que, pelo menos, não comente sobre Bitcoin. Pode não gostar. Ainda tem muitas que têm raiva de não ter investido lá atrás, que eles se sentem os espertinhos do dinheiro, né? Sim. Ficam o dia inteiro pensando nisso, mas não olharam para o ativo que mais valorizou no mundo nos últimos anos, né? É até um paradoxo. Deixa eu só mudar um pouco de assunto aqui e falar sobre o processo de se tornar um autor, né? Dizem que a gente tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Acho que só te falta plantar uma árvore agora. Mas como foi a sensação, assim, de quando você terminou o livro e depois de quando o livro ganhou, né, uma versão física e você pôde segurar ele e tal? O que você sentiu? Olha, o livro, para mim, está diretamente relacionado com o interesse de devolver para a sociedade um pouco do que o Bitcoin me deu. Eu acho que foi, para mim, uma forma de libertação, ter conhecido o Bitcoin lá atrás. Fiz a catequização mais próxima para os meus amigos, né? Fiquei enchendo o saco de família e amigos em 2016, você sabe disso, né? Tinha um chatinho que chamava no Facebook para falar disso. E eu achei que nessa vez, né, quando eu estava pressentindo lá no ano passado que o Bitcoin estava começando mais um ciclo, eu falei, poxa, dessa vez eu quero fazer algo que seja mais perene, que seja algo que fique. Então, eu associei muito a criação do livro com o canal do YouTube, porque era um jeito de, falando no YouTube, transferindo o que eu estou falando no YouTube para o livro. Ou seja, ter uma versão vídeo e uma versão impressa. Tanto que você me perguntou outro dia, pô, Daniel, por que você não está mais fazendo tantos vídeos? Uma galera me pergunta. E a minha resposta, eu acho que tem a ver com isso. Assim, foi um processo de criação para levar o livro também, e por ser um momento muito único, o ano passado, que eu sabia
que quem estivesse me ouvindo ia se dar bem. Eu acho que eu tenho muito essa preocupação de querer ajudar. Eu não quero passar um conteúdo que vai prejudicar as pessoas. Então, eu sentia que aquele momento, ano passado, que foi quando a gente criou esse processo do livro até o lançamento, era muito nesse sentido de, poxa, se eu tive a sorte de enxergar todo esse universo, o melhor que eu posso fazer de retribuição é passar esse conhecimento para frente. Então, eu tentei usar vários canais, né? Tanto o YouTube quanto o livro. Eu me lembro que uma das nossas conversas em grupo, discutindo o roteiro, a ideia inicial do Daniel foi num momento onde a gente descobriu que a situação global era bastante complicada, que não ia passar rápido. Vocês se lembram dessa conversa? E o que a gente vai fazer? Porque a ideia era justamente aproveitar a onda, o Daniel já estava sentindo que isso ia subir, e aí isso veio de encontro mesmo, né, em choque, com um problema global, e aí a gente discutiu muito a questão do mercado. Será que o quanto essa situação global vai afetar Bitcoin, vai afetar mercado financeiro? E o Daniel falava assim: calma, porque a gente está falando de um ciclo, calma, que a gente está falando de um ciclo, não é agora. O que teria sido diferente, Daniel, se não tivesse acontecido a pandemia? Teria mudado seu conteúdo em alguma coisa? Não, meu conteúdo não. Talvez o preço de Bitcoin não teria subido tão rápido. Tá. Você não teria acertado tão rápido, né, Daniel? Você não teria acertado tão rápido. E aconteceu as duas vezes. Em 2016, quando eu comprei, eu achava que depois de 2, 3 anos, eu comprei a $700. Eu achava que depois de 2, 3 anos ia chegar em $10 mil. Em 1 ano e meio bateu $20 mil. Sim. Dessa vez é a mesma coisa. A gente quando estava fazendo os vídeos, o livro, o Bitcoin estava $7 mil, chegou até $10 mil. Eu falei, olha, em 1 ano vai estar em $20 mil. Em um ano foi para $60 mil. Então o Bitcoin tem dessas, ele está sempre te surpreendendo para o bem e para o mal. Sim. Eu acho que é uma característica. No livro você comenta de uma. No livro você comenta de uma profecia que tem no mercado, né? Alguns especialistas que comentam e tal, que o Bitcoin vai chegar a valer $1 milhão, né? Você acha que isso ainda é possível? Olha, tudo depende de quantos governos vão tentar matar o Bitcoin ou não, mas principalmente o governo americano, né? A longo prazo, se realmente se criar uma reserva de um valor mundial com Bitcoin, em 10 anos, é provável. Mas assim, eu sou um pouco cético da galera falar, não, porque não vai existir mais dólar, vai estar todo mundo em Bitcoin, ou criptomoeda. Isso não vai acontecer. E para estar valendo também um Bitcoin $1 milhão, significa que teve uma inflação bem grande no dólar. Uhum. Né? Porque é tudo relativo, né? Eu fui para a Indonésia em 2019, eu era bilionário com Bitcoin, sei lá, você comprava $1 bilhão de rúpias, sei lá qual era o nome da moeda dos caras, pegava sacos de dinheiro, se chegava em $1 mil, já pegava saco de dinheiro, pegasse um Bitcoin, você precisava de 55 sacos de dinheiro. Então, é meio relativo. Eu assim, não é, com certeza não é nesse ciclo $1 milhão. Esse ciclo aqui não. Se vai demorar 2 ou 3 ciclos, 3 ciclos eu acho bem razoável acreditar. Esse ciclo até uns $100 mil, outro ciclo até uns $500 mil, aí o outro ciclo até $1 milhão. E cada ciclo a cada 4 anos, então a gente está falando no universo de 8 anos, 12 anos, 15 anos. É possível. Mas tudo vai depender, porque também quanto maior fica, mais tentador fica para os governos começarem a ser mais agressivos, né? E a agressão não vai ser no sentido de proibir, porque não é proibível, mas no sentido de cobrar impostos muito altos. Isso o governo americano já tá começando a mexer. Uhum. Por exemplo, você compra um Bitcoin e você vende com lucro, você vai ter que pagar 60% do lucro que você teve. O governo pode colocar em números tão grandes, começa a ficar meio ruim para as pessoas, né? Aí vira um investimento marginal de novo, aí não valeria $1 milhão. Porque, pô, você tem um Bitcoin $1 milhão, mas, pô, você não consegue vender aquilo ali? Então, você está dizendo que no centro da questão Bitcoin tem ali uma estrada paralela que caminha mais ou menos assim.
É muito legal que as pessoas conheçam mais, confiem mais e se interem mais a respeito de Bitcoin. Porém, por outro lado, tem o dilema da popularização e da ultrautilização, porque pode gerar risco para a própria moeda. É isso? Tem que ter um equilíbrio aí? Você acha que a popularização do Bitcoin poderia matar a própria moeda, de alguma forma? Matar, não. Matar nunca vai morrer. Mas no sentido de ficar tão forte, começar a incomodar tanto os bancos centrais, deles criarem mecanismos de suavização. Isso eu consigo enxergar. Porque minha tese sempre foi essa, assim, desde 2016. Eu sabia que era um mega investimento, porque ninguém estava olhando. O negócio está crescendo, tipo, péssima analogia, mas é tipo um câncer, sabe? Tipo, você não está olhando, até machucar o corpo. Então, eu enxergo o Bitcoin, com certeza, nessa primeira fase, era motivo de piada. Aí estava 50 dólares motivo de piada, 100 dólares motivo de piada, $1.000 começaram, 20 mil dólares começaram, era assim, a hora que bater 100, 150 mil dólares, os governos, tanto o Banco Central Europeu quanto o governo americano, o Banco Central americano, vão começar a debater de forma bem mais intensa o que fazer com a coisa. Então, proibir não vai. Mesmo porque os Estados Unidos foram criadores do Bitcoin, foram americanos que criaram o Bitcoin. Então, tem muita gente com Bitcoin. E, além disso, tem aquela coisa que está no livro, né? Até hoje, toda a cocaína e maconha apreendida foi queimada. O Bitcoin foi vendido em leilão. Então, o governo americano agora vai proibir um negócio que até mês passado ele estava leiloando. Sim. Então, eu não acho que vai proibir, mas vai criar mecanismos de não deixar isso ficar grande demais a ponto de incomodar os bancos. Hoje em dia, o mercado, só o Bitcoin tem mais de $1 trilhão, começando a ficar grande. Então, algum tipo de mecanismo de controle. Isso me leva para uma outra pergunta que a Renata mandou aqui para a gente. Se você vislumbra um cenário onde criptomoedas vão ser super populares, aceitas em qualquer estabelecimento, e se isso um dia vai substituir o dinheiro convencional no futuro. Você vê esse caminho? É tudo uma questão de definir criptomoeda. O Pix do Banco Central é uma criptomoeda? Eu faria essa pergunta para você, Daniel. Não, é muito próximo. Não nesse modelo atual, que é o embrionário, mas eles vão criar realmente uma moeda. Porque hoje em dia o Pix é um mecanismo de transferência, né? Uma TED evoluída. Mas com essa mesma tecnologia, vai chegar um ponto que o Banco Central vai criar wallets, né? Carteiras, onde você pode não querer deixar o dinheiro no banco, você pode querer deixar o dinheiro na sua própria carteira. Isso vai estar acontecendo na China, estão desenvolvendo, na Europa estão desenvolvendo. Então, os próprios bancos centrais estão criando as respectivas criptomoedas, né? Uma coisa que já na Suécia já acontece, a Icuna. Eu fui para a Suécia em 2019 também. Se você tenta pagar alguma coisa com dinheiro, o cara te olha feio. O cara não quer, não tem troco. Então, Noruega também, então, os países nórdicos já estão muito evoluídos nisso. Então, sim, vai existir cada vez menos papel moeda. E isso começa a levar para o ponto também que é discutido no livro, e é uma das utilidades das criptomoedas, que é a questão da privacidade, né? Bem ou mal, quando fica tudo eletrônico na mão do Banco Central, vai ter um burocrata que vai conseguir ver todo o teu extrato de cartão de crédito. Sabe todas as compras que você não gasta no cartão para não ficar na conta? Vai ficar lá. Então, assim, essa questão de você ter moedas privadas não ligadas a governos vai se tornar ainda mais e aí sim vai ter guerra, porque o Banco Central o que ele não quer é que existam criptomoedas sigilosas. Acho que nós estamos com um problema técnico com o Daniel aqui. Eu estou colocando de volta. No backstage. Voltou. A gente estava com um problema técnico e agora eu já acho que voltou, Daniel. Acho que continua. Será que eu troco a rede?
Eu acho melhor, troca a rede. É melhor. Pessoal, se você está ouvindo o podcast agora, aguenta um pouquinho que o Daniel já volta. Né? A gente não está fazendo mais os programas ao vivo como lá no começo, mas a nossa gravação é, entre aspas, ao vivo. Né? A gente realmente não corta nada para manter aqui o jeito do programa. Tá? Então, fiquem aí um minutinho só. Tá bom? E a gente está falando hoje, então, do livro do Daniel Duarte, que está na Amazon e está em versão eletrônica e livro físico também, e que fala sobre o universo do Bitcoin, mas de forma muito diferente, porque não é nem técnico, nem tutorial rápido de fazer miojo, de fazer dinheiro, e eu acho que esse é o grande mérito do livro. A gente que teve acesso ao material antes dele ser publicado, consegue enxergar isso com clareza quando ele está pronto, que não é uma coisa temporal, com data marcada, e também não é um manual. É engraçado, né? Porque livro que trata sobre investimento, que tem a intenção e o objetivo de explicar para as pessoas o que deve ser feito, quais são os melhores caminhos, sem ser um manual, mas contando tudo, acho difícil. Acho que o livro do Daniel tem um grande mérito de ter história, de ter... Queria entrar nas histórias da vida dele daqui a pouquinho, quando ele voltasse aqui, hein? As histórias da vida dele tem inclusive a ver com o título do livro, né? Uma história de rebeldia. A história de rebeldia é do Bitcoin e também dele, né? Isso que é o curioso. Voltei? Daniel tá voltando. Opa, voltou. Beleza, Daniel. A gente tem internet a cabo, sei lá quantos mega, mas vira e mexe dá um pau, né? Sempre dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava na parte das moedas privadas, sigilosas, né? Isso mesmo. Você estava falando da vantagem de se ter alguma coisa que não fosse rastreável ou verificável por um burocrata que vai descobrir o que você está comprando e frente a outras coisas. Isso vai ter uma guerra grande em algum momento sobre isso. Se vai ser legal você ter algum tipo de meio de compra que não seja público para o governo, né? Porque hoje em dia é o papel moeda que faz isso, né? Mas com o final do papel moeda vai ter essa discussão. Sim. Você estava dando o exemplo do Pix, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho que é análogo aqui, que é o do PicPay. Né? O PicPay era aquele aplicativo que você conseguia dividir um troco com os amigos e tal. E, de repente, agora ele é uma carteira digital, né? Você consegue deixar dinheiro lá. E, assim, não é exatamente um banco, mas tem a mesma função de uma conta corrente, por exemplo. Né? Então, assim, essa noção do que é dinheiro, né? Acho que está ficando mais elástica mesmo. Sabe do que é dinheiro e de onde pode estar o seu dinheiro. Um primórdio disso foi os programas de milhas das companhias aéreas. Porque você tinha, sei lá, 30 mil milhas, você podia vender depois, no segundo momento, essas milhas. No começo, você tinha que fazer uma cutruca lá, chamar um primo que quer vir comprar, mas depois vai abrindo o esquema para ter empresas que você pode comprar e vender. Não deixa de ser uma representação de grana também. É a tal representação, é o token, né? O que é um token? As milhas que você tem numa companhia aérea e você revende é um token que você está vendendo. É como se fosse um monte de papelzinho que equivale a tantas rifas. E agora essas carteiras digitais, a Uber vai ter carteira digital, logo mais o Facebook vai ter carteira digital, tá se expandindo. Na verdade, esses super aplicativos, muitos deles, uma das funções vai ser banco, né? E os bancos com isso, Daniel? E os bancos? Eles vão participar do bolo ou eles vão se opor ao bolo? Ou vão querer azedar a receita? Já tentaram azedar, principalmente em relação a Bitcoin. As pessoas que compravam e vendiam Bitcoins, o banco fechava. Teve um dono de corretora que fecharam a conta até do avô dele. Fechou dele, do pai dele, da mãe dele e do avô dele. Nossa! Mas isso é ilegal, não é? Aí você entra na justiça, recorre em 3 instâncias, chega no STJ, e aí você vai ver depois. Mas é aconteceu trágico, já.
E não foi só no 15 Brasil. anos depois, 20 anos depois. Né? Não, é que eles falam, o banco falava, né? Parou agora eles estão mudando esse discurso, mas no começo é que o custo de você ter um cliente assim, o custo de know your client, de conhecer seu cliente, de garantir que aquele dinheiro não é lavagem de dinheiro, é muito alto para o banco. Então eles proibiam. Mas agora você já tem bancos criando fundos para investimento em Bitcoin, você tem bancos que compram startups ligadas ao Bitcoin ou outras criptomoedas. Eu acho que passou da fase que, já que não vai dar para matar, vamos comprá-los, né? Sim, junte-se a eles, né? O bancão, o que ele faz? Ele vai e compra a startup. Que está incomodando ele vai e compra. O que o Facebook fez? Por exemplo. Daniel, bom, você é um dos maiores especialistas de Bitcoin do país, se não o maior, né? Eu imagino que assim, você saia para comprar pão na padaria e alguém te aborda e pergunta alguma coisa. Qual a pergunta que você mais ouve em relação ao Bitcoin? Isso é fácil de saber, né? Qual a pergunta que eu mais... todo mundo, primeiro, vai subir, vai descer, se tá bom o preço, sempre é uma pergunta. Previsão. Eu vejo toda essa popularidade. O Bitcoin ainda é um tema não tão conhecido e não existe um grande especialista que vai na rua, o pessoal fala. O Fernando Urich seria esse cara, mas mesmo ele também... A pergunta com certeza é a mesma, se vai subir ou vai descer o preço, mas está se criando uma grande comunidade hoje em dia, onde eu só sou mais uma pequena parte de pessoas de YouTube falando, meninas criando canais, homens, está se espalhando isso, porque é uma comunidade muito colaborativa, e por isso que ficou tão forte nesses 12 anos. É aquela coisa que a gente escreve no livro, que não existe um único ponto de ataque, não existe um especialista, é uma coisa que vai apaixonando as pessoas de um jeito, que as pessoas vão criando interesse e trazendo conhecimento. Eu posso dizer que eu fui um dos grandes evangelistas de Bitcoin em 2016, 2017, quando era uma coisa muito mais de nicho, e eu comecei a encher o saco de muita gente. Mas nesse último ciclo agora tem muita gente falando, muita gente legal falando nos canais de YouTube. Então, estou longe de ser o único. Longe. Eu acho que só não tem... Desculpa, Paulo, acho que só não tem mais barulho ao redor do tema por causa justamente do mau uso de pouquíssimas pessoas do mercado, que daí, assim, eu vejo muita gente falando de Bitcoin como, mas não é ilegal, mas não é esquema de pirâmide, mas tem esse mito, né? Por quê? Porque foi uma... Eu não sei se eu estou sendo preconceituoso de falar que o Brasil é a capital mundial das pirâmides e que o Egito é coisa do passado. Talvez no mundo inteiro tenha, que é aquela coisa que a ganância deixa o ser humano iludido. Mas chega a ser absurdo. É uma história que eu já vi milhares de vezes. O modus operandi é sempre o mesmo. Você cria a pirâmide, aí vem o Joãozinho, que vai ganhar um dinheiro para indicar a Mariazinha. Aí a Mariazinha confia no Joãozinho e bota 100, ganhando um rendimento altíssimo. Aí só que a Mariazinha é esperta. Depois de um mês, ela saca o 100. E aí ela sacou 110. Ela falou, Mariazinha, me dei bem. Botei 100, tirei 110. Já sei, vou botar mais dinheiro. Aí no mês seguinte, a Mariazinha bota R$1.000. Aí a Mariazinha, um mês depois, saca de novo, porque ela é malandra, ela está testando o sistema. Aí ela pegou os 10%, 1.100. Aí a Mariazinha tem certeza que atingiu o Nirvana, pega o dinheiro da casa, hipoteca, bota tudo que tem na pirâmide e nunca mais recebe o dinheiro. Assim, só que essa história já aconteceu com a avestruz, com tudo. Assim, a história da pirâmide só muda o personagem, mas é sempre igual o modus operandi. E tem muito, e não para de ter, em todo o ciclo tem, é sempre igual. O Bitcoin começa a subir, começa a aparecer as pirâmides. E aí você tem pirâmides que é a gourmet. Pô, Bruno, teve gente da GV. Olha essa história, que maluquice. Um cara que trabalha numa consultoria, teoricamente o cargo dele é gerente de gestão de risco, e caiu na pirâmide da Atlas. Ui. E ele ficou bravo comigo. Quando ele investiu, eu falei, cara, não faz isso, porque é pirâmide. Ele ficou bravo comigo quando eu avisei e quando ele se fudeu. Ele ficou com raiva de mim 2 vezes. Primeiro, quando eu falei que o sonho não era verdadeiro,
E depois que não deu merda, ele achou que eu era culpado. Eu falei, porra, meu, mas eu avisei. Mas agora você está jogando na minha cara. Eu falei, porra, mas eu avisei antes, caceta. Daniel, é muito curioso isso, e você descreveu isso de uma maneira muito interessante. A pirâmide, né? Ela vem disfarçada, e a pirâmide é uma mágica, entre aspas, muito grande, né? É uma mágica financeira que utiliza exatamente o ilusionismo que se utiliza o mágico. Ele faz você olhar para a cartola e aí é o coelho, que é a mágica, e é a mesma coisa. Então faz você olhar para o avestruz, presta atenção, olha o avestruz, enquanto isso passa a questão financeira de lado. E é a mesma coisa, é o coelho, o avestruz, o Bitcoin, qualquer coisa que se use para distrair, e é o puro ilusionismo. Sabe qual que é a distração? Nesse caso específico da pirâmide? O vizinho que enriqueceu. O vizinho que faz parte da pirâmide, que enriqueceu, é o fator motriz da distração. Você começa a falar, pô, que filha da puta, meu vizinho, estava comendo até mês passado linguiça que nem eu, agora está comendo picanha, esse maldito. É um bom investimento. Então, a ganância, aliada à inveja do vizinho que está se dando bem, faz a pessoa cair na pirâmide. E é absurdo, não vai parar. Dá até tristeza, mas a gente vai falar disso e vai continuar tendo, as pirâmides não param. Porque ela está calcada nos dois sentimentos humanos que são universais, que é a primeira a inveja, a segunda a ganância. Está sempre ligado. É uma pena. Eu não sei se vocês viram uma notícia que, por acaso, eu acabei de postar no momento que a gente está gravando aqui, né? No momento que for publicado, provavelmente já vai ter passado um tempo. Mas teve um caso aí eu não sei bem se era uma pirâmide, mas era um golpe envolvendo criptomoedas, de um cara que levou, sei lá, 17 milhões de reais. Eu vi. E eles criaram um CEO fictício, né, usando tecnologia deepfake. O CEO aparecia em vídeos e tal, falando para a câmera, né, para dar esse ar de, olha, tem alguém de carne e osso aqui por trás e tal. E era um cara que simplesmente não existia, criado com inteligência artificial. Eu achei isso, assim, muito do mal, né, por um lado, mas incrível do outro. Parece um filme de ficção científica. Que o piramideiro não precisa nem mostrar a cara mais. Que bacana, né? Pois é. E esse problema dos criptos. Não tem onde bater algema também, né? Não tem onde bater algema, não tem quem levar a presa, porque ele não existe. Pois é. O problema do piramideiro é que usa Bitcoin é que ele consegue fugir com dinheiro muito fácil, porque antigamente o piramideiro comprava uma fazenda, comprava um carro e tal. Hoje em dia, ele usa esse pendrive aí que eu mostrei para vocês, vai para Dubai com 50, 100, 200, 300, 500 milhões de reais. E aí? E não vai ter banco para congelar e não vai ter juiz para pegar de volta. Sim. Então, assim, as criptomoedas abriram essa brecha para dinheiro não ser confiscado. Então, o primeiro esquema é pirâmide. Uhum. É muito complicado que isso não seja mais a informação não seja mais divulgada e que não esteja mais na mídia de forma geral e tal, em função ou que quando apareça porque está contando um escândalo, porque vai minando a confiança de determinadas pessoas e já acaba gerando desinteresse. Eu não sei, uma hora isso se equilibra. Acho que uma hora se equilibra. Eu acho que é aí que fica o ponto da pessoa estudar, entender como ela mesma guardar o dinheirinho dela, e comprando aos poucos, não comprar de uma vez, para depois o negócio cair e você vendendo prejuízo. Aí que vem a parte de estudar um pouco mais o todo, enxergar a beleza do investimento e não ser ansioso dele, né? Saber que é um negócio de longo prazo. Uhum. O Bitcoin mudou minha vida, eu consegui esperar ele valorizar. Não foi quando ele deu a primeira dobrada de preço eu vendi, senão não tinha mudado minha vida. Isso advém do amor que eu tinha pelo Bitcoin, né? Do quanto eu sabia que que era um negócio muito especial. Uhum. Daniel, como é que o livro acabou de sair, muito recente, saiu na Amazon, consta a data agora de março, né? Então, mal tem 30 dias de lançamento, ele já tem, dado tão pouquíssimo tempo, ele já tem uma posição interessante na
no chart ali da Amazon dentro do setor de investimentos, né, entre os livros de investimentos, mas como é que está sendo essa experiência de lançar o livro no momento que, enfim, é pandemia, não dá para fazer eventos, como é que você está se sentindo, como é que você está se conectando com esse aspecto desse começo de vida como autora aí, né? É uma coisa muito digital, que eu acho que como eu criei o canal do YouTube para poder fazer o livro e agora divulgar o livro, eles estão muito conectados, né? Eu estou tendo algumas pessoas que leem o livro e falam, não, eu dou aula em tal lugar, então vamos fazer uma classe, uma aula na minha turma da faculdade. Teve um grupo de CEOs que também queriam fazer uma palestra de blockchain. É um tema que está gerando muito interesse, então para grupos menores está rolando. Eu também trabalhei os grupos de WhatsApp, mandei ali, tem muita gente que me conhece, né, no mercado, mas eu te confesso, Paulo, que eu estou numa boa, eu estou num light, assim, eu não estou preocupado em sair falando, fazendo tudo, já vendendo mascate do livro. Eu me sinto muito claro. O meu papel foi muito de, poxa, eu escrevi o livro, estou aqui colocando mais uma possibilidade das pessoas terem o conhecimento em si. Então, mas eu acredito que esse modelo que a gente está fazendo aqui, que eu já fiz em alguns outros ambientes, é um modelo mais legal que tem, né? Mais inteligente também, porque, poxa, quando as pessoas vão assistir no Story Talks, pode ser um monte, né? Muito melhor do que numa livraria, por exemplo, assinar 50 livros, 30... Não que isso fosse possível agora, né? Isso é impossível, mas... Tá. Mas tem um efeito que é muito interessante, e eu experimentei isso na época do lançamento do meu primeiro livro, em 2013. Existe alguma coisa, alguma magia diferente, alguma coisa diferente que acontece quando você tem o livro colocado e ele está ali, ele é encontrado nas plataformas, mesmo que ele, nesse momento, não se consegue ir às lojas, mas ele está colocado comercialmente. Parece que há uma explosão diferente de interesse em chamar para palestrar, em chamar para eventos, em chamar para entrevistas. Você também está sentindo isso? Sim, sem dúvida. Tanto pela editora, tem vários caminhos que isso tem acontecido, de amigos que dão aulas de mercado financeiro e querem que eu participe. Realmente, quando você escreve um livro e publica, fica muito mais fácil das pessoas falarem, não, eu sei que ele tem conhecimento, mas ele está a fim de espalhar o conhecimento, né? Então, abre uma porta, sem dúvida. Fica claro, né? É muito interessante essa observação que você fez, exatamente. Até porque, talvez no Brasil mais ainda, mas em qualquer lugar, publicar, escrever, criar um livro, publicar um livro é uma jornada que não é qualquer coisa, né? Não é fazer um post, né? É uma coisa infinitamente mais complexa do que isso. E você ressaltou esse ponto de interesse, né? Talvez o livro tenha essa grande sinalização para o mundo, né? As pessoas olharem e falam, não, o cara se dedicou a ponto de publicar um livro. Cara, não é fácil fazer isso. Então, né, tem um valor. Mas eu acho que é um pouco de devolver para o Bitcoin o que o Bitcoin deu para mim, sabe? Legal. Acho que tem muito disso, assim, poxa, como é que eu posso retribuir o que eu ganhei com isso? Uma das coisas é um livro, né? Porque... Daniel fala isso desde a primeira conversa que a gente teve. É incrível que ele começou com esse objetivo e ele tem isso em mente depois do livro pronto. E é muito verdadeiro isso, porque foi, acho que, sei lá, a primeira, segunda frase que eu ouvi do Daniel. Porque tem uma consistência aí, né? Sim. Eu acho que é uma forma, porque eu lembro que quando eu comecei a catequizar e querer que minha mãe investisse, meu pai, ficava um pouco, mas veio da tua cabeça, veio do post que você leu no Twitter, sabe? Quando você tem mais livros, e não foi só eu, porque é uma questão até meio de inconsciente coletivo. Ao longo desse período de criação do livro, lançaram mais 2, 3 livros no Brasil, outros livros lá fora, está aumentando, mas eu acho que o livro é mais um instrumento, porque eu acho também que esse livro, o que eu tentamos fazer diferente foi dar sangue para ele, vida, né? Em vez de ficar puramente no conceito técnico, né? Da parte dos bits do Bitcoin, explicando simplesmente conceitos técnicos,
tenho uma história de vida junto com ele, como eu enxerguei isso, que através dessa visão de como eu enxerguei, as pessoas também podem tentar enxergar a passagem delas para o buraco do coelho, né? Como elas vão se inserir nesse universo, né? Eu acho que uma das coisas que facilita muito o processo foi toda essa escalada de preço que ocorreu nesses últimos 6 meses, 1 ano, né? Muito propício. Agora, eu acho que quem trabalha em mercado financeiro e não está interessado em estudar sobre o tema, melhor mudar de mercado, eu diria. Ô, Bruno, quando a gente teve o probleminha técnico aqui e o Daniel acabou caindo, você comentou que queria fazer uma pergunta para ele sobre a questão do subtítulo, uma história de rebeldia. Você quer fazer? Pois nem era uma pergunta, era um comentário mesmo, né? Que o subtítulo do seu livro, Uma História de Rebeldia, é a história de rebeldia do próprio Bitcoin e a sua também, né? Você conta isso no seu livro, que você teve que meio que lutar contra a opinião da sua família, né? Seus amigos que achavam que você estava louco e tal. Fala um pouco mais disso pra gente. Eles tinham certeza absoluta, eles não achavam. Minha mãe não achava isso. Minha mãe não certeza absoluta. O quê? Você vai pegar o dinheiro que você guardou 10 anos e vai botar nesse negocinho maluco aí, que estão falando tal de Bitcoin aí, essa mal. É assim, total, meus amigos também. Mas eu entendo eles, porque eu fiquei obsessivo. Porque imagina que você vê uma escadinha que vai te levar para a riqueza, e tudo que você tem que fazer é sentar na cadeirinha que está subindo a escadinha. E você tem certeza absoluta disso. Você não vai ficar obsessivo? Ah, vai. Claro que vai. Então, eu tinha certeza absoluta, não foi uma coisa que eu tive dúvida. Tanto é prova que eu não tive dúvida que eu não vendi o Bitcoin quando ele subiu 2 vezes, 3 vezes. Porque quando você é um investidor, você bota R$100 numa ação. Pô, ela multiplicou 3 vezes, virou R$300, você vai vender essa ação, você não vai segurar. É normal isso no mercado, é padrão de estudo, sabe? Deu tanto de retorno, foi bem. Mas eu tinha tanta certeza que ainda não era aquele momento que a gente estava no auge do negócio, que ainda tinha muito para frente para evoluir, que eu não vendi. Hoje em dia eu já tenho menos certeza do que eu tinha naquela época. Tanto que eu acho que eu já conversei isso. Assim. Eu acho que assim, dentro do processo de espiral, nesse ciclo, a gente já está no meio do fim do ciclo de subida. Eu estava em $7 mil, agora está em 55, bateu 65, quer dizer, eu não faria agora vídeos para a galera, como eu fiz há 1 ano e pouco atrás, falando compre, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então... Mas é curioso a gente olhar isso, Daniel, porque, veja, na tua história tem esta consistência de propósito de dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou continuar fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E no seu caso foi um investimento, mas a gente ouve esta tese fundamental de acreditar, né, naquilo que você está se propondo, porque você conhece, sabe o que você está fazendo. Você vê isso em histórias de investidores, em histórias de artistas, em histórias de esportistas, que são, em algum momento, desprezados, ridicularizados, chamados de loucos, porque os outros não estão enxergando. Exatamente por isso. É isso que há de extraordinário no que eles estão fazendo. E isso também que possibilita. No caso do investidor, por que eu tenho certeza que dessa vez não vai subir 50 vezes que nem subiu a outra vez? Porque agora todo mundo já conhece. Naquela época, todo mundo falava que era porcaria. Agora já não. Então, tem uma hora também que a hora que fica mainstream, ele dá essa acomodada, né? Então, assim, foi uma jornada muito, muito interessante e muito rápida. É impressionante como o Bitcoin é um negócio assim, 1 ano de Bitcoin equivale a 10 anos da vida de uma pessoa. Assim, é muito. Esse negócio de não ter fechamento de mercado, 24 horas o precinho circulando, mudando de um preço para o outro. É uma dinâmica muito, muito dessa era digital, dessa era non-stop que a gente está vendo, dessa era BBB, 24 horas ligado na TV. Você, como um trader de Bitcoin, você acha que o Bitcoin, na mesma proporção que pode te deixar eventualmente muito rico, também pode acabar com a sua saúde mental por causa desses solavancos? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe uma das coisas que machuca muito mentalmente as pessoas e faz as pessoas, muitos traders ou pessoas que tinham tudo para
ter construído patrimônios muito relevantes não terem esse patrimônio, que quando você fica maluco por Bitcoin, você sonha em ter um determinado número de Bitcoins. Ah, meu sonho é ter 5 Bitcoins, ter 10 Bitcoins, ter 50 Bitcoins, ter 100 Bitcoins, sei lá o número que você sonha. E quando você bota seu sonho no número de Bitcoins específico, em vez de ficar olhando, pô, já ganhei tanto de grana, vende, vou comprar um apartamento, vou viajar pelo mundo, vou fazer tal coisa. Quando você deixa essa ganância ou esse egocentrismo em ter tantas unidades da moeda como causa morte, eu já vi gente que transformou 50 mil reais em 10 milhões de reais, e esses 10 milhões de reais evaporaram, porque não souberam vender na hora certa. E, então, assim, eu brinco que quando você está na fase maluco por Bitcoin, o Bitcoin é muito parecido com o anel do Senhor dos Anéis, e as pessoas viram Gollum no processo. Quer dizer, no mercado financeiro, o mercado de investimentos, o Buda teria toda a razão, então, também, que o apego é um problema. Vai te derrubar. Mas é uma mistura, né? De você precisa ser um pouco apegado para não vender quando ele multiplicou 2, 3 vezes, mas você tem que ter a sagacidade de a hora que o negócio subiu demais mesmo e que principalmente já mudou a sua vida. O Bitcoin não pode ser superior ao que, pô, teu sonho era ter um apartamento de 100 mil reais. Aí você tinha um Bitcoin lá que você pagou 1.000, agora você tem 300 mil. Porra, compra seu apartamento de 100 mil reais, que era teu sonho, cacete. Aí a pessoa, não, porque o Bitcoin vai para 1 milhão de reais, vai para 2 milhões de reais. Aí quando volta, cai o preço, não comprou o apartamento e já não tem mais os 100 mil reais que tinha, porque o negócio... E aí vende mais barato porque ficou depressivo. Ele envolve essa questão, porque enquanto sobe, é todo dia uma dose de adrenalina falando para você que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas na hora que o ciclo inverte e começa a cair, primeiro vem a fase de disbelief, você não está acreditando que não, vai voltar a subir. A hora que continua a cair, dá a fase de dor, você fala, puta, deixei meu cavalo branco passar, e aí quando está perto do fundo, você fica com raiva e vende barato. E assim que você vendeu barato, essa merda volta a subir. Aí eu tenho que lembrar todo mundo que precisa ler o livro do Daniel para saber de todas as passagens onde ele faz uma relação da vida de investidor dele com o surf, que tem muito a ver com o que você está falando agora, né? Então, é a onda, é esperar o momento certo, tem todo um trabalho emocional, mental, psíquico para conseguir ter segurança e ter felicidade no que você está fazendo, né? E não ficar doente, como o Bruno acabou de citar, que é uma possibilidade. Não, e até porque se é igual ao surf... Já aconteceu muito. Se é igual ao surf, né, Daniel? Errou o tempo da onda, caixote. Não tem jeito. Ô, Daniel, você já ficou doente por causa do Bitcoin? Eu não fiquei doente no conceito de doença mesmo, de somatizar, não. Mas já teve momentos que eu fiquei triste de falar, puta, vendi só 30 vezes mais caro, poderia ter vendido 100 vezes mais caro. Ficar fazendo conta de quanto eu deixei de ganhar por ter feito tal coisa. Isso sim. Só que é uma total loucura. Assim, aí vem o processo mental, você fala, opa, peraí. Aonde você estava, aonde você está, tudo que você fez nesse meio, por que você está reclamando? Você é um retardado ingrato com a vida. Então, sim, assim, já teve momentos de reflexão. E eu, com toda a humildade pouca que eu tenho, eu sou um caso muito bem sucedido nesse mercado. Se até eu tive esses momentos de ingratidão quanto ao sucesso, imagina, acontece muito isso, muito, muito. Eu já tive gente que eu briguei, amigo meu que eu briguei, que eu falei, cara, você tem 2, 3 filhos, você tem, sei lá, 2 milhões em Bitcoin, você não tem 100 mil reais na tua conta do banco. Deixa de ser retardado. Pega 1 milhão de Bitcoin que você tem, vende, fica com 1 milhão no banco, 1 milhão em Bitcoin. Você entendeu a loucura, Bruno? Você tem 3 filhinhos pequenos, você não tem 50 mil reais no banco, você vai ter 2 milhões de reais em Bitcoin e achar que isso está certo?
Mas é uma coisa muito interessante isso que você está falando, Daniel, porque se a pessoa entra nessa paranoia daquilo que poderia ter sido, no investimento é dramático, é horroroso realmente, mas eu estou pensando aqui, na vida também é dramático. Se você começar o que poderia ter sido, meu amigo, isso não tem fim, isso gera uma paranoia que adoece qualquer um. Sim. Porque tudo poderia ter sido, mas não foi, não interessa. É só uma coisa que se realiza de cada vez, né? Pois é. Eu acho que isso fica um pouco mais sensível nesse mercado de trade, que todo dia é decisão de venda e compra, né? Ou uma vez por mês. Então, assim, fica é uma coisa que fica mais à mostra, e com uma coisa muito tangível que é dinheiro, né? Então, isso... Mas, então, Daniel, peraí, calma. É que a diferença, então, pode estar na quantificação do que você perdeu. Mas todo dia, como disse o Paulo, está concordando, é a questão assim, eu faço essa reunião ou eu não faço? É uma decisão de venda e compra. Aí, você decide, não, eu vou fazer a reunião. Você também não sabe o que você perdeu. Você não sabe o que você ganhou. É que, no caso prático, você tem como quantificar. Foi 100 mil, foi 50 mil. A diferença é essa, na verdade. Não, e no Bitcoin tem mais uma coisa. Por exemplo, você comprou, deixou de vender uma ação, a ação em 3 meses depois mexeu 5%, 10%. No Bitcoin pode ter mexido 200 vezes, 100 vezes. Tipo, é uma montanha-russa muito mais agressiva, né? Adrenalina. Muito mais agressiva. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa aqui. Umas 2 ou 3 vezes nesse programa, você comentou que você tem um amor muito grande pelo Bitcoin. Que tipo de amor é esse? É um amor platônico? É um amor interesseiro? É um amor que tem fim? É um amor eterno? Que amor é esse? Olha, eu acho que... Eu diria que aquele cara, a analogia... Cortou? Não, tá ouvindo. Não. O Bruno está com uma carinha de sorriso cortado agora. Eu acho, Bruno, que sabe qual que é a analogia? Você é aquele garotinho feio da escola que nunca namorou. Aí você teve aquela primeira namorada que te abraçou e falou, pô, você é legal. Eu acho que é um pouco isso, sabe? O Bitcoin é aquela prova que, poxa, eu consegui ter uma análise do macro melhor que a média, ou seja, eu consegui enxergar o futuro naquilo. Então, é o amor de me enxergar no espelho como alguém inteligente, diria, talvez, e essa inteligência foi recompensada com dinheiro. É um pouco nessa linha. Mas, do sentido também, eu acho que o Bitcoin provou que eu consegui usar o meu potencial, assim, anos lendo livros, estudando sociologia, antropologia, ciências humanas, e ter utilizado esse conhecimento para antever algo que ia acontecer na sociedade. Então ele é meu troféuzinho, né? O tipo de amor, respondendo ao Bruno, é amor próprio. Ele me deu amor próprio. Tá bom. É muito bacana esse muito aspecto legal. De utilizar o conhecimento, né, que você está falando, utilizar o conhecimento da análise sociológica, da análise dos dados e tudo, para ser capaz de enxergar esses padrões que você conseguiu enxergar para fazer isso. Né? Eu acho, Bruno, que o Bitcoin é a prova que eu tenho uma capacidade social analítica bacana, sabe? Porque eu não fiz um mestrado, um doutorado, que eu ganhei lá o renome e tal coisa, mas para o resto da vida eu vou poder falar, olha, nessa fase da minha vida específica eu vi o futuro, porque eu vi o futuro. Então, eu acho que me traz amor próprio. E tem algum futuro... eu sei que você é um cara inquieto. Tem algum outro futuro que você esteja vendo agora? Cara, eu sinto assim que eu tenho um futuro que eu tenho certeza que vai acontecer, que o Bolsonaro não vai ganhar em 2022. Isso eu tenho certeza absoluta. Me desculpe, não sei se tem Minions no Story Talk. Apesar de eu ser escola austríaca de direita, estou longe de ser Minion. Odeio o Bolsonaro de todas as minhas forças. E analisando os fatos, eu não sei se o Lula vai ganhar, mas eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro não vai ganhar.
Então, isso eu gosto, você sabe, eu gosto de política. Então, e para você ser um bom investidor, você tem que conseguir também tentar entender o que vai acontecer com um ano e meio para frente ou não. E, para mim, uma coisa é clara, se o Lula concorrer, ele vai para o segundo turno, e se o Bolsonaro for com ele para o segundo turno, o Bolsonaro vai perder para o Lula. Então, isso é uma das coisas que eu estou analisando ultimamente. Fico muito tentando enxergar a terceira via. Hoje, eu acho que dessa parte de análise preditiva, eu fico tentando enxergar qual vai ser a terceira via, qual vai ser a pessoa que vai conseguir unir todas as pessoas que são descontentes, tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula, para se criar uma terceira via. Então, eu acho que de coisa analítica, que eu fico olhando, vendo entrevistas, vendo YouTube, essas coisas, de análise preditiva, eu diria que é mais política brasileira do que qualquer outra coisa. Porque está ligado também, né? Se eu parto do pressuposto que o Lula vai concorrer e tem grande chance de ganhar no que vem, significa que o dólar vai bater 7, 8 reais, né? Então... Você acha que ainda tem essa ligação? Dólar-Lula? Porque num primeiro momento, sem dúvida. Depois volta. O dólar volta depois, porque o Lula não vai fazer um governo socialista, de pegar, rasgar, ele vai fazer algo muito parecido com o que ele fez em 2002. Mas, num primeiro momento, o mercado vai chacoalhar bastante. Não é à toa que hoje o real está valendo, o dólar está valendo 5,50, 5,60. Se você olhar a cesta de moedas mundiais, o real é uma das que mais desvalorizou, apesar das commodities estar num preço alto. Sim. Porque não sou só eu que estou enxergando isso. Você pode ter certeza que nos bancos grandes que operam câmbio, está todo mundo pensando nisso também. Mas depois vem a máfia. Isso vai ficar gravado, hein? Daqui 1 ano e meio a gente reassiste o programa para ver o que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro não ganha em 2022. Isso eu tenho certeza absoluta. É fantástico, porque quem apostar aí junto com o Daniel tem aí algumas tem um histórico, pelo menos, bom de acerto. Leitura aí. De padrões. Leitura de padrão, exatamente. Exato. Interessante isso. A Story Talk Parece uma polêmica aqui no Story Talk. Depois eu tenho uns negros me xingando, falando que eu sou comunista, volta para Cuba, vai lá para Coreia do Norte. Não, as opiniões do nosso convidado, elas são todas livres, mas como a gente... Não, eu mando uma foto dos hotéis 5 estrelas que eu fiquei, eu adoro o capitalismo, estou longe de ser comunista. Eu e o Bruno, a gente não profissionalmente, dentro dos nossos cursos, aulas ou entrevistas, a gente não se posiciona, porque não acreditamos que é parte do que a gente deve fazer aqui. Pessoalmente, aí é outro caso. Mas eu torço muito que as pessoas invistam junto com você e que se realize exatamente o que você prevê. Não, a terceira via eu torço. Eu quero o melhor para o Brasil. Uhum. Eu tenho certeza que o melhor do Brasil não é nenhum nem o outro. Também não precisa ser um gênio para, né? Vamos combinar, só você ter um bom senso mínimo, assim, não precisa ser um gênio para achar isso. Torço muito, mas eu não sei, assim, é bem provável que se não tiver uma união grande da terceira via, vá os dois para o segundo turno e aí vai dar o Lula, não vai dar o Bolsonaro, o dólar vai subir. Então, o resumo de tudo isso tenha sempre um pouquinho de dólar guardado. Pode ser através de Bitcoin, porque o Bitcoin é cotado em dólar, pode ser em dólar mesmo, mas assim, a gente está num cenário no Brasil que vale a pena ter um pouco de dólar guardado, porque nunca se sabe. Se no Brasil até o passado é incerto, né? Imagina o futuro. Tá fazendo a minha, você sabe. Excelente, muito bom. Não, essa frase é famosa. Eu queria dizer uma coisa, para os nossos ouvintes, quem quiser saber a minha opinião ou a opinião do Paulo sobre política, convida a gente para tomar uma cerveja depois da pandemia, que aí a gente fala tudo, tá? Mas aqui no programa a gente se omite um pouco. Só fora do ar, porque o nosso assunto é comunicação e negócios, não é política, esse não é o nosso jogo, não é o nosso assunto. Bom, Daniel, deixa eu te fazer aí a minha questão final. Você acha que algum dia a gente vai falar sobre Bitcoin
nas escolas, por exemplo? E quando isso vai acontecer? Com certeza no livro de história, com certeza na matéria história vai ter o momento da criação das moedas não vinculadas aos bancos centrais e o Bitcoin como o fator propulsionador disso, sem dúvida. Isso sem dúvida. Será que crianças e adolescentes, mais adolescentes mesmo, já assim, não seria o caso de começar a introduzir esses conceitos na própria dinâmica da escola? Porque, olha só, deixa eu te contar que, sei lá, semana passada eu precisava fazer uma transação financeira com o meu filho, e aí começou uma história, que tem 23 anos, né? Não, faz pelo Pix, aí não sei o quê. Não cadastrei o Pix ainda. Não, então é o seguinte, eu vou colocar na carteira tal e não sei o quê. E aí ele falou um monte de coisa, porque o banco dele também é C6, né? Não é banco... Mas onde você vai tirar esse dinheiro? A facilidade que adolescentes e jovens têm com este assunto de virtualidade e tecnologia, porque que isso não está dentro do currículo escolar. E quem estaria fazendo isso? Existe algum tipo de movimento dentro da comunidade para colocar isso dentro da grade, inserir, conversa com professores, com educadores? Tem algum movimento nesse sentido? Não, eu acho o que acontece muito na comunidade é de criação de conteúdos na internet, não nas escolas, né? Tem, por exemplo, tem um programa que é uma menininha de 3 anos explicando Bitcoin. O pessoal ficou irônico, né? Falou, sério, a Lili, os caras botaram uma menina de 3 anos para explicar Bitcoin. Falou, se uma menina de 3 anos não só entende, como explica, até você vai conseguir entender essa ironia do negócio, né? É um formato bonitinho. E funciona pra caramba. Particularmente na escola ou nas faculdades, eu acho que está ligado a uma coisa que é fundamental também, que é a questão do ensino de programação, né? Eu acredito que se na nossa geração não falar inglês era um fator, quase um apartheid entre você ser de uma classe social e outra, a questão de você falar o inglês, eu acho que nessa geração futura, na geração da minha filha, geração do filho do Bruno, do pessoal que está vindo, se a pessoa não conseguir fazer o básico de programação, ele assim, não está ferrado. E eu acho que dentro da programação vai ser natural as pessoas quererem olhar como funcionam os blockchains, como funcionam as moedas digitais. Sim. Então, eu acho que vai vir nessa vertente. Além da vertente da história mesmo, né? Teve no século XX, criaram as primeiras moedas não ligadas ao banco, que derivou para uma economia YXW. Então, tem uma vertente mais técnica, que eu acho que eu, por exemplo, a hora que eu for escolher uma escola para minha filha, se não tiver aula de programação, eu não vou colocar. O que adianta ela saber calcular mol se ela não souber programar o básico em Python? Uhum. O que adianta? Ou em qualquer outra linguagem quando ela estiver lá, né? Ou qualquer coisa, ela vai ter que aprender. Eu estou fazendo os cursinhos lá que eu fico vendo, é mó legal, porque é uma língua mesmo. É um idioma. É um idioma, você só precisa aprender. Uma mistura de matemática. E a programação é... E a programação é também um jeito de raciocinar, né? Você aprende com uma linguagem, você tem uma noção mínima de outras, né? É a aplicação básica de lógica, no mínimo, né? Exato. Assim, eu acho que se você aprende um mínimo de uma linguagem, é o tipo se virar em inglês, sabe? Não é que todo mundo vai ser programador, mas a hora que você precisar mexer num código para resolver um problema simples, você precisa saber. Né? Sim. Tipo, a hora que você viaja para fora, você precisa saber pedir um prato de comida, né? É mais ou menos essa proporção. Agora, Lê, eu gostei muito da sua pergunta, porque eu fiquei imaginando todo um cenário aqui na minha geração, né, que é a mesma do Daniel, quando a gente estava lá no colégio e tal, na aula de história a gente aprendia, né, quando inventaram, sei lá, o avião, né, quando inventaram a TV, quando inventaram essas coisas todas, e eu acho que os nossos filhos, que também vão ser da mesma geração, vão aprender quando inventaram a internet, né, isso acho que vai ser uma aula, e provavelmente também quando inventaram Bitcoin, isso mudou todo o sistema financeiro, né? Já deveriam estar aprendendo sobre a internet, né? Já deveria estar. Total, isso. Já temos história suficiente, e acho que aí, na pegada,
E eu acho que falta educação financeira nas escolas de forma curricular. Total. E aí entraria... falta organização de tempo, falta matérias que lidem aí com o aspecto psíquico e emocional, falta meditação, falta educação financeira, comunicação, storytelling, falta isso. A redação não resolve. Mas acho que Bruno e Daniel, seus filhos verão. Paulo e eu, nossos netos, certamente. Nossos netos, certamente, exatamente. Não, tem que ser. E você vê, Bruno, a gente fez GV no começo dos anos 2000. A gente teve uma carga de informática muito baixa, muito pequena. Acho que nem Excel devia que ensinaram para a gente. Teoricamente, a GV era mexer no Excel, né? Mas o básico do básico só, né? Não era que ensinava muita coisa também, mas a aulinha de Access bem a boca. Quer dizer, isso tem que aumentar no mundo. Está aumentando, né, em outros países. Eu acho que o Brasil fica um pouco atrás, mas não tem. There's no other way. Para mim é muito claro que vai ser um diferencial muito grande. Assim, a verdade é que a gente está atrás em tudo, né? Eu acho que menos de 10% da população fala inglês. Isso já é um absurdo, né? Menos. Já é um número muito baixo. Deve ser mais ou menos uns 20% da população que diz que fala. Mas que fala de verdade é bem menos de 10%. Bem menos. 20% que diz que fala português? Não, fala inglês. Fala inglês. Não, fala inglês. Bom, Bruno, que fala português, 100% diz que fala português. Algumas pessoas talvez falem outras Olha, coisas. Nessa altura do campeonato, não estou nem me preocupando com quem fala, estou me preocupando com quem entende. É só isso. Como diria minha querida Alexandra Lopes, falta muito amor no mundo, mas falta muito mais interpretação de texto. É verdade. Muito do amor se resolveria com isso, inclusive. Também. Minha gente, declarações finais aqui do Daniel para a gente ir se despedindo. Daniel, conta para a gente. Fique à vontade aí, inclusive, para falar do teu livro, onde é que você prefere que as pessoas procurem o teu livro, se existe uma preferência. Pô, você é um cara que está antenado nas tecnologias. A gente quer uma versão autografada, viu? Exemplares autografados, seu Daniel. Poxa! Ao vivo, só. Tem que tomar um chopp. Eu levo para vocês. E eu acho que, né, para quem está envolvido com tecnologia, é a Amazon hoje em dia, a livraria do mundo, né? Então, poxa, primeiramente eu queria falar que esse livro aqui foi um trabalho em conjunto com todo mundo do Story Talks, que eu acho que a gente conseguiu transformar algo que não é tão leve com um papo leve, né, numa linha de conversa leve no livro. Eu acho que é um livro como se fosse falado em muitos pontos mesmo, né, algo para ser lido de forma bem leve, mas, por outro lado, traz muitos dos conceitos que vão fazer você entender melhor o Bitcoin e começar a investir de uma forma inteligente, né? Que com certeza não é colocando na pirâmide do seu vizinho, é você comprando um pouquinho. E no livro a gente conta várias dessas partes, mas principalmente eu tento dissecar qual que é o real valor dele. E nesse momento, antes de investir, eu acho que para você conseguir ter um investimento de sucesso, é você entender o valor dele para estar imune na hora que tiver queda, porque quedas virão. Assim como o preço sobe 1000 vezes, depois ele cai. Então, como é um ativo bem mais arriscado que a média, eu acredito que esse livro te ajuda a navegar melhor nesse mar revolto. Então, foi esse, né, um dos grandes motes de eu escrever o livro. E apesar de já ter sido quase uns 8 meses desde que eu escrevi, entre o processo de publicar, a essência dele vai permanecer, porque são os conceitos centrais que a gente abordou. Então, o convite entre na Amazon e compre o livro. Sensacional. Bitcoinomics, uma história de rebeldia. Daniel Duarte. Tudo bem, Daniel. Incrível. Adorei. E Daniel, quais são suas redes? Se alguém quiser te fazer perguntas e tal. Qual que é a rede que você está agora? Olha, fazer perguntas. Depois que lê o livro inteiro... Você está no Instagram?
Estou no Instagram, Daniel Duarte Porto Alegre, Poa, que é Porto Alegre diminuído. Tenho também Telegram, mas acho que o Instagram é o melhor caminho, porque o YouTube é mais difícil de olhar as perguntas, porque eu não tô... Daniel Duarte Poa. Poa, P-O-A. Sim. Beleza. Daniel Duarte Poá, sem acento. Mas olha, eu já adianto, viu? Se a pessoa tiver dúvida, eu vou mandar olhar no meu canal do YouTube as coisas que eu já ensinei, viu? Porque, depois que eu fiz o livro, que eu fiz os vídeos, antes de vir fazer pergunta, você tem que estudar bastante para eu te responder, ao menos que você seja meu amigo pessoal. Dá uma consultoria, né, Daniel? Vai uma consultoria. Aí sim. Te convidar para uma palestra, para uma aula. Minha gente, foi um papo sensacional aqui com vocês. Estamos aqui batendo 1h30 de um papo incrível. Muito obrigado, Daniel, pela tua presença. Muito obrigado por toda essa troca incrível que a gente fez. Muito obrigado, Alexandra Lopes, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigadão, Paulo, Bruno, Daniel, beijão para você. Sorte, sucesso, vida longa ao autor e à obra. Isso. Muito obrigado a todos vocês. Vida longa. Vida longa. Obrigadão, pessoal. Nos vemos aí num próximo programa e já vou adiantar que esse ano teremos a Lê Barello como uma das entrevistadas também. Em breve. Ai, meu Deus, vou chamar o Daniel para me ajudar. Aguarda que vai ser impressionante. Minha gente, até mais. Um abraço. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, Paulo, Bruno. Tchau.